Deus jamais decepciona um filho seu. Amém, amado? Graças a Deus. O Senhor é bom. E nós vamos, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João. E nesta hora eu gostaria, pediria reverentemente toda a atenção à palavra do Senhor, porque ela é importante e ela é a ferramenta, é o instrumento de Deus que vai norteando, vai orientando, vai trabalhando em nossa vida e formando e forjando em nós um homem segundo o coração de Deus, que no decorrer da caminhada, da experiência, do envolvimento e de comprometimento com Cristo, vai se tornando a cada dia mais parecido com Ele. Aleluia. Então vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. E eu gostaria de responsivamente saber quantos encontraram o texto que responde um forte amém. Amém. Esse amém foi amém sem janta, foi amém assim meio abatido. Agora um amém vigoroso, um amém cheio da graça, um amém cheio da força. Quantos encontraram capítulo 20 de João? Responda com forte amém. Amém. Oh, glória a Deus, já está mais animado. Capítulo 20 do Evangelho de João. Encontraram? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: há discípulos que correm mais na frente. O outro apressadamente chegou primeiro ao sepulcro. Atentemos para o versículo 5. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lenços, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabiam as Escrituras que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando. Fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não te detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os teus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Amém e amém. Obrigado, Espírito de Deus, pelo poder, pela revelação, pela profundidade, pela verdade e pela proposta que o Teu Espírito Santo na palavra tem para nós nesta noite, de mudança, transformação e de enchimento da graça e do Espírito do Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar em nome do Senhor. Sabe, amados, ao sermos carentes de visão, uma boa parte da verdade fica oculta. É importante, nesse texto que acabamos de ler, no capítulo 20 do Evangelho de João, nesses 18 versículos que nós discorremos aqui, lemos juntos, por 7 vezes o verbo ver está presente. E Pedro viu, e João viu, e Maria viu. Mas por vezes podemos estar vendo, e por incrível que pareça, esta visão ainda é carente de uma revelação, porque não importa, não adianta, temos apenas a visão, é necessário que na visão tenhamos a compreensão, porque a carência de visão é uma grande parte, torna uma grande parte da realidade invisível. Nós temos que entender, que ver com revelação. E visão faz parte da caminhada. A visão, meu amado irmão, e se falando em visão que temos acerca do Evangelho de Jesus Cristo, é saber enxergar bem, é saber ver bem aquilo que está proposto a nós como exercício de fé, de caminhada, de bênção, de transformação. É importante. Visão é algo importante. Há um pensamento aqui que eu escrevi que diz assim: a mudança para melhor só tem início quando se enxerga com clareza a próxima etapa. A visão para melhor só tem seu verdadeiro início quando nós enxergamos, quando a nossa visão é clara e nós entendemos que a partir dessa visão Deus tem, a vida tem propostas novas para nós, aleluia, porque toda visão é uma proposição de Deus para mudanças radicais em nossas vidas, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Por isso que visão é algo muito importante. Se nós não temos, amados, uma visão na perspectiva futura, se nós não temos uma atitude de fé, uma visão espiritual, e se essa visão não vem acompanhada de revelação e de manifestação e transformações do hoje, do presente e do futuro, nós estaremos condenados a viver repetidamente experiências do passado, e nada de novo acontecerá em nossa vida. E o texto declara aqui que Jesus ressurreto, Jesus, aquele que havia profetizado e prometido aos discípulos que no terceiro dia, com concretude, com realidade, com poder, com autoridade, de uma forma que não poderia ser impedida, ele ressuscitaria com clareza, com poder, e mesmo assim os discípulos não conseguiram entender. Houve um processo até chegarem a uma visão clara de que realmente agora sim Jesus havia ressuscitado. Que nós possamos nesta noite aprender que a visão ela quer trazer para nós de uma forma poderosa, eficiente, eficaz, uma mudança no presente em que nos leve a transformações a cada dia processuais para o futuro. Hoje vamos fazer um teste oftalmológico
E eu encontro aqui, nessa ressurreição de Jesus, 7 manifestações de visão, 7 tipos de visão, 7 realidades de visão, 7 dimensões que nós podemos, por incrível que pareça, produzir na questão visão, enxergar, visualizar, ver. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E é claro que Maria agora aqui está, foi ao sepulcro para processar, para cuidar, para examinar o corpo. Era costume da época, era tradição da época, perfumar o corpo, preparar o corpo. O corpo ele era cuidado nos vários dias, ou por vários dias após o sepultamento, e Maria Madalena vai, mas é interessante que ela vai ainda tomada, ela vai ainda envolvida, ela vai ainda dimensionada por uma visão natural. Eu quero falar da primeira visão, e que é a nossa visão, a visão humana, a nossa visão do dia a dia, a nossa visão cotidiana, é a nossa visão natural. Todos nós, amados e amadas, temos a nossa visão natural, e a Bíblia declara que ainda estava escuro, e a nossa visão natural, ela é turbada. A nossa visão natural, nós como seres humanos, o homem, ele tem a capacidade de visão dele é muito limitada. Então, o tempo, a luz, a falta de luz compromete a visão. E o texto diz que, em estando ainda escuro e sendo ainda de madrugada, a visão de Maria Madalena ainda era limitada, ou seja, era uma visão natural. E é isso, no texto aqui me revela, quando o nosso olhar, a nossa visão enxerga, fica dimensionado, fica circunscrito aos limites naturais. Mas fé, ressurreição, evangelho, poder de Deus, e tudo quanto é benefício que nós encontramos em Jesus, que é capacitação, que é milagre, que é bênção, que é vitória, que é graça, que é saúde, que é perfeita paz, e todas as bênçãos demandadas da pessoa Jesus Cristo, elas não podem ficar dimensionadas na dimensão, na visão natural. Deus quer abrir, Deus quer operar a nossa visão. Ele quer tirar as escamas dos nossos olhos. Ele quer fazer um exame, uma cirurgia. Mas infelizmente, muitas vezes, queridos, queremos viver uma vida no Evangelho, mas ainda limitada, impedidos pela madrugada, pelo impedimento natural. É uma sombra, a escuridão, a dúvida. As circunstâncias, elas turbam, elas impedem, elas toldam a nossa visão. Que Deus nesta noite permita que nós sejamos curados em nossa visão e que possamos contemplar Jesus Cristo ressuscitado, porque assim como Maria estava circunscrita, as circunstâncias naturais impediam dela ter uma experiência sobrenatural, que Deus nesta noite abra a nossa visão para que tenhamos uma experiência poderosa com Deus. Amém, amados? Visão natural. Outra visão que é manifesta nessa experiência da ressurreição de Jesus é a visão dimensional. Diz o versículo 5 que João correu, ele foi na frente, e ele, nesse ímpeto, nesse desejo, na notícia que recebeu, abaixando-se, viu no chão os lençóis
todavia não entrou. Diz que ele viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Não vazou para o outro lado. Não invadiu a outra dimensão. Não exerceu força, ação para penetrar na outra esfera. E muitas vezes também isso revela que nós temos em nós a visão dimensional. É aquela visão que vai de um ponto para outro, que é medida por distância, que é avaliada pela distância. Ele estava num ponto, ele olhou para outro ponto. Ele estava numa dimensão e olhou para outra dimensão. Ele estava num ponto geográfico e olhou para outro ponto geográfico. Entretanto, mesmo assim, ele olhando, não entendeu e não compreendeu. E ainda não havia luz, e ainda não havia entendimento, e ainda não havia clarificação, e ainda não havia a revelação, e ainda não havia a dimensão da ressurreição muito clara no seu coração. Ele estava também como Maria, que estava limitada à visão natural. Agora João está circunscrito e limitado à visão dimensional, aquela visão da distância imposta pelo espaço, pelo tempo, pelos pontos, pelas medidas, pelos metros. Foi esse o caso de João. Ele abaixou-se e distantemente, nem distância ele olhou. E muitas vezes estamos assim. Jesus é um ponto apenas distante de nós. Estou aqui, ele já está ressuscitado, mas para mim ainda as coisas não aconteceram. Que nesse momento, que nesta hora, que nessa noite, nós deixemos de apenas ter visão de distanciamento, que deixemos de ter essa visão dimensional e que possamos, em nome do Senhor, ter uma visão da ressurreição, uma verdadeira visão que é estabelecida pela fé, pela concretude, pela realidade, que declara, que vê e que revela e que é real mesmo. Jesus está vivo, eu vejo, Jesus ressuscitou. Louvado o nome do Senhor. Visão natural, visão dimensional. Estamos falando e vamos desenvolver 7 tipos de visões que neste evento aqui da ressurreição aconteceram e acontece conosco. E por incrível que pareça, podemos carregar em nós esses 7 tipos de visões, dependendo dos eventos e daquilo que nós experimentamos no dia a dia. Outra realidade que vemos é a visão periférica. Diz que após João ter a sua visão, após Maria Madalena ter a sua visão, agora era a vez de Pedro. Pedro também precisava ter a sua visão. E olha o que diz aqui o versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia João, porque João chegou primeiro. João quis ver primeiro. Entretanto, João, mesmo vendo, não entendeu. E a distância e a dimensionalidade impediu João de compreender naquele momento a realidade. Então chega Pedro agora. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava entre os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E agora é interessante que Pedro ele entra e vê, está aí novamente o verbo ver, mas a visão dele ainda é periférica, ou seja, é aquela visão que vê o contorno das coisas, que vê a exterioridade. Ele sabia que havia no centro ali Jesus, mas ali agora está o lençol, está o lenço que cobria a sua cabeça, e Pedro, ele examina, ele olha, ele observa, ele atenta, mas ainda a visão é limitada, ainda a visão está carente
está circunscrito, limitado à visão periférica. É certo que Pedro consegue chegar com mais detalhes, entretanto só vê aquilo que é exterior. É o tipo que muitas vezes nós vemos. O Senhor, Ele ressuscitou, já está lá o lençol, os componentes naturais, materiais que faziam parte da sua vida humana não são necessários mais, porque agora Ele está glorificado, agora Ele é manifesto em glória e revelação. Entretanto, nós ficamos com os itens do passado, com Jesus também apenas como um espectro, como uma sombra, como um fantasma, como um ente, mas que não faz diferença nenhuma em nossa vida. O Senhor quer mudar esse negócio da visão, não. Só a visão dos detalhes. A gente vê, lê, entende, compreende o Evangelho, entretanto não recebe nada, não tem experiência real. Você não passou já por essa experiência e já não ouviu também esses testemunhos? Olha, você viu como estava o culto hoje? Olha, você viu nosso irmãozinho, como ele foi abençoado e ele foi curado? Você ouviu e viu o testemunho dele? O nosso irmãozinho recebeu, foi curado, experimentou, se deliciou, se nutriu, comeu, bebeu, se fartou. Jesus operou poderosamente em sua vida. Entretanto, nós estamos na visão periférica, vendo tudo e não recebendo nada. O Senhor quer mudar isso. Amém, amados? O Senhor quer mudar a nossa visão acerca desta realidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela que o Senhor mude a tua visão nesta noite. Amém, amados? Então, a visão natural, a visão dimensional, a visão periférica fazem parte da nossa existência. Entretanto, não é ainda aquele item, não é aquele toque, não é aquele elemento transformador. Porque todo esse tipo de visão, a religião, a teologia, a participação comunal, a membresia, o doutrinamento, o louvor, a emoção, as energias liberadas numa reunião podem produzir. Agora a revelação é só através de uma real visão. Só podemos receber a revelação quando a visão que temos de Jesus Cristo é concreta, poderosa e não dimensionada pelo natural, mas por revelação de Deus. Amém. E é isso que Deus quer de nós. Amém. Versículo 8 diz assim: então entrou também o outro discípulo, e no caso agora João, que chegou primeiro ao sepulcro, aquele que havia chegado primeiro, apressado, correndo na frente. E o texto diz que agora começa a acontecer algo novo, começa a configurar uma experiência nova, começa a se manifestar uma dimensão e uma visão nova. A retina espiritual começa a ser estimulada, e João começa a passar por um novo processo, uma nova dimensão. E agora o material, o periférico, e agora o natural, o dimensional começa a ser transformado pelo sobrenatural. Aleluia! E agora começa a descortinar diante do discípulo de Jesus um novo tipo de visão. E diz o texto aqui: então entrou João, também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. É a visão compreensiva, visão que traz entendimento, que
encerra uma ideia geral do assunto, um conceito que traz em si um entendimento do conjunto daquilo que estava acontecendo, e ele começa a perceber, e João entra numa visão compreensiva. Aleluia. Como nós estamos tendo agora? Eu estou tendo uma visão compreensiva. Que revelação é um item importante para a manifestação de Cristo Jesus e do seu Evangelho na minha vida, porque toda obra de Cristo Jesus, se não acontecer pela dimensão, pela ótica da revelação, será uma obra teológica, histórica, religiosa, até compreensiva, mas ainda ficará circunscrito a uma obra. Agora, quando nós começamos a passar por um processo, ele começa a rasgar e descortinar e a quebrar paradigmas e as nossas visões naturais, dimensionais, periféricas e outros tipos de visões. Deus começa a mostrar coisas novas para nós. Aleluia. Deus tem bênçãos para nós. É incrível como nós podemos ter tantas visões acumuladas, empacotadas, um itemzinho completo, sem perceber a realidade. Já pensou, não? Como tem sido o nosso tipo de visão acerca de Cristo? Como é que tem sido a nossa visão acerca do Evangelho? Como é que tem sido a nossa visão acerca da ressurreição? Como é que tem sido a nossa visão acerca da nova vida, de ser nova criatura em Cristo Jesus? E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. É por isso que Paulo ficou cego. Saulo de Tarso cegou quando ele viu a glória do Senhor. Porque, meu amado irmão, para ter revelação, o natural tem que ser extinguido. Para ter revelação, o natural precisa ser anulado. Para haver visão de revelação, o natural tem que ser cancelado, para que o sobrenatural se manifeste. E o sobrenatural de Deus está aqui nesta noite, pronto a manifestar-se em nossa vida. Louvado é o nome de Jesus. E João começa a entender agora uma visão compreensiva. Ele começa a compreender e lembrar, e no seu coração começa a saltar, e a voz do seu coração começa a reverberar dentro do coração dele, da alma dele, dizendo: olha, você lembra que Jesus havia prometido e falado que ele ressuscitaria? E viu e creu. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Por quê? Porque agora ele entende pelos olhos da fé. A Bíblia nos dá, a palavra nos dá tal compreensão. A exposição da palavra, como está sendo ministrada nessa noite, amados e amadas, nos dá tal visão compreensiva. O testemunho, a comunhão, vida de igreja, vida comunal, culto, uma ministração discipular, dá esta compreensão a nós. Louvado é o nome de Jesus. E nos leva, e nos lança, e nos projeta para outro tipo de visão, para uma visão que é importante, porque acontece. Diz aqui o versículo 12, versículo 11 e versículo 12: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Há uma visão, amado. Há a visão mística. Diga, visão mística. E até a visão de anjos. Olha outra manifestação, outro exercício do verbo ver. Ela viu anjos
Às vezes assusta essa palavra mística. Isso não tem a ver com misticismo, isso não tem a ver com obras ocultas. Não, meu querido irmão, a Bíblia declara que ela viu, e que há também a visão que vai além do humano, que o humano tem dificuldade de explicar. É uma aparição, é uma manifestação. Haviam dois seres ali presentes, e a retina espiritual de Maria Madalena é aberta, e ela vê, e ela percebe. A Bíblia diz que estavam de branco, absolutamente, estavam ali, cândidos diante dela. Deus também permite que nós vejamos as ações sobrenaturais. A ressurreição, meu querido irmão, ela traz ações sobrenaturais. A ressurreição não traz apenas a visão de Jesus Cristo, mas a ressurreição traz a visão do mundo espiritual. Abre, ela amplia, ela rasga diante dos nossos olhos o mundo sobrenatural. Como nós hoje estamos aqui cultuando Jesus, é o centro, é o Senhor, Jesus é a ressurreição, Ele é a nossa confissão pública de fé, é o Deus da nossa alma, é o Deus da nossa vida. Entretanto, a Bíblia diz que os anjos do Senhor cooperam, eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então eles também cultuam conosco ao Rei da Glória. Esta visão tem que ser entendida. Eles estão aqui dizendo: Ele ressuscitou, aleluia. Eles testemunham do Senhor Jesus, eles se sujeitam ao Senhor Jesus, eles confessam ao Senhor Jesus, eles servem como obreiros, como servos, como cooperadores, nos auxiliam, nos ajudam, nos protegem. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que o teme e o livra. Eis que o anjo do Senhor está conosco. Enfim, eu entendo que também há de se ter, abre-se para nós uma visão sobrenatural, uma visão que rompe as coisas naturais e opera as coisas sobrenaturais, que rompe as coisas comuns e opera e impera o mundo sobrenatural, aquilo que é incomum. E Maria Madalena teve esta visão, e que o Senhor abra os nossos olhos, como aquele servo do profeta Eliseu, que estava temeroso, tremendo ante ao exército adversário da Síria, que estava postado diante da casa do profeta. E o profeta Eliseu levanta um clamor, uma oração rápida e objetiva: ó Senhor, abre os olhos para que ele veja. E ele viu o exército de anjos de fogo que estava suspenso na casa do profeta. E a Bíblia diz que naquele momento todo o exército inimigo foi cegado. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Que nós tenhamos essa visão nesta noite. Amém. Versículos 14 e 15. E tendo dito isto, voltou-se para trás. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela viu os anjos, ela viu os anjos de Jesus, ela viu os servos de Jesus, ela contemplou os enviados de Jesus, mas ainda não compreendia que Jesus estava ali. E diz aqui o versículo 14: tendo dito isso, voltou-se para trás. Ela disse: olha, roubaram meu Senhor, levaram o corpo dele. Onde será que o puseram? E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, versículo 15: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o que cuidava do jardim, o jardineiro, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, tu levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Aí sim, Maria produz um outro tipo de visão que é importante, um outro elemento de visão, que é a visão concreta. Amém, amados? Que na fé tem que ser concreta. A
A fé não é cega, a fé é concreta. A fé traz visão de concretude, a fé traz dimensão de realidade, a fé é efetiva aquilo que está no mundo espiritual, como para nós no mundo real. A fé opera isso. Maria agora aqui nas circunstâncias naturais, nas dimensionais, nas periféricas, em todas as outras visões, ela agora entende, é Jesus que está ali, e ela vê o Mestre. Rabone, agora concretamente eu te vejo. Hoje nós queremos ver o Senhor aqui. Ele está aqui. Eu posso vê-lo aqui. Pela fé. Pelo exercício concreto da minha fé. Porque a palavra do Senhor declara que tudo é possível ao que crê. E se tudo é possível nele, então eu estou vendo. E uma vez que eu estou vendo, eu estou crendo que ele está realizando coisas extraordinárias em minha vida. Amém? Visão natural, visão dimensional, visão periférica, visão compreensiva, visão mística, que revela coisas do mundo espiritual, visão concreta, onde Jesus se apresenta como Senhor. E aí encerra: visão do senhorio, visão submissa. E Maria diz, quando vê Jesus, Senhor, Senhor. Olha o que diz o versículo 18. Depois que Maria Madalena teve um encontro com Jesus, Jesus disse: olha, não me toques ainda, porque não subi ao Pai, não me detenhas. E ela vai e recebe já uma ordem de Jesus: vai aos meus irmãos e diz que meu Pai, que é o vosso Pai, o meu Deus, que é o vosso Deus. Comunica, transmite a experiência, transmite a visão, e diz que ela obedeceu e foi. E aqui o verso 18 declara: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. E agora Maria Madalena revela a nós a visão do senhorio. Ela viu o Senhor, ela viu a autoridade, onde discípulos se sujeitam, onde anjos se sujeitam, onde a história se sujeita. Ele é Senhor, a morte não pode detê-lo. Ele é Senhor, não pode transferir a adoração dele para anjos. Ele é Senhor, nem autoridade, nem homem, nem mulher, nenhum outro Senhor neste mundo é maior do que ele. Esta é a visão que culmina, que termina. Essa é a apoteose deste evento, visão na ressurreição de Jesus. É que Maria entende, os discípulos entendem que ele é o Senhor e que ele é a autoridade. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Toda visão que começa em revelação se sujeita, se entrega, é submissa ao senhorio de Cristo. É isso que ele quer fazer de nós. Amém? Esta realidade que ele quer operar em nós. Ele foi chamado de mestre, Rabone. Ele foi confundido como hortelão, como jardineiro. Mas ele não é mais jardineiro. Ele não é mais o mestre. Ele também não é comparado a anjos, nem a homens. Agora ele está em completude. A minha visão tem que reconhecer que agora ele é o Senhor, aleluia. Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor dos eventos. Tudo se sujeita a ele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. E tudo culminará nele, aleluia. Que nós possamos entender nesta noite estas visões de Deus. E que o nosso coração se sujeite. E que o Senhor abra a nossa retina espiritual, a nossa visão espiritual, para que possamos vê-lo como Ele é. E uma vez isso acontecendo, amados e amadas,
nossa vida não mais será a mesma. A nossa forma de olhar e ver a partir da visão de Jesus será absolutamente diferente quando enxergarmos as outras coisas que fazem parte da sua criação, do dia a dia, das esferas naturais. Quando nós, a partir da visão de Deus, a partir da ótica de Jesus Cristo, contemplarmos as demais dimensões da existência, tudo se transformará e tudo redundará para a glória e para o louvor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche os olhos, oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus que abre a nossa visão, não permita que fiquemos circunscritos pela visão natural. Deus querido, que a visão da dimensão, do espaço, do tempo, aquela visão que nos limita, que tolhe a nossa liberdade em Cristo Jesus, que vê apenas um Jesus teórico, e até, Senhor amado, a própria palavra visão no grego há um conceito teórico. Não, Senhor, não queremos essa visão dimensional, nem a visão periférica. Não queremos apenas ver teu lenço, teus objetos, ó Deus, os itens que comporam a sua vida. Ó Deus, não queremos cultuar objetos, relíquias. Dá-nos a visão compreensiva, dá-nos a visão concreta, dá-nos a visão reveladora, dá-nos a visão que se assenhora e que entende e que compreende e que assume que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Produz essa ressurreição de visão em nós, para que o teu nome seja exaltado e a nossa vida seja transformada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.